Olá, amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo bíblico sobre mordomia cristã e hoje estaremos falando sobre a mordomia da comunhão. Comunhão, segundo o dicionário, é ter ou realizar algo em comunidade, o lugar comum, o lugar de todos, a sintonia de sentimento, de modo de pensar, agir ou sentir, a identificação. Então, comunhão engloba esses conceitos e, é claro, amplia, né? Nós vamos ver que isso se amplia. Na Bíblia, encontramos a comunhão sendo expressa de uma maneira bem conhecida após a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Em Atos 2:44, nós encontramos a seguinte declaração: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Comunhão, no sentido cristão, é o compartilhamento do reino de Deus em ideais e ações práticas, em adoração e serviço, em querer reunir-se e tornar bem-vindos todos aqueles que vêm para essa reunião. Comunhão, no sentido cristão, é buscar juntos o Deus do universo e é em tornar universal a mensagem, o amor e a esperança que somente Jesus Cristo pode dar. Qual o objetivo da comunhão? Primeiro, separar um povo. No Velho Testamento, nós temos o povo de Israel como sendo o povo de Deus, povo separado por Deus. A partir do Novo Testamento, a partir do Pentecoste, nós encontramos a igreja sendo o povo de Deus. Então, um dos objetivos da comunhão é separação. E a santidade, um dos conceitos de santidade, tem a ver com separação. Mas não é como as pessoas pensam, a separação física, distanciamento das outras pessoas, né? E, infelizmente, essa ideia de não se misturar, nós não nos misturamos, isso não é um conceito bíblico. A separação aqui é conceitual, ou seja, estar junto com as outras pessoas, mas não viver de acordo com o padrão vivido por aqueles que não conhecem a Deus. Viver no mundo, mas não ser do mundo, como Jesus diz na oração sacerdotal em João capítulo 17. O segundo objetivo da comunhão é testemunhar para o mundo. Nós já vimos, quando falamos em mordomia da missão, que Jesus deu uma missão para os seus discípulos. E essa missão vem até nós e vai continuar existindo até a volta de Jesus, que é ser testemunhas de quem Ele é e do que Ele faz em nossas vidas. Então temos essa missão. A comunhão, ela testemunha o tipo de vida que vivem as pessoas que aceitaram a Jesus. Quando a gente mostra isso, então estamos cumprindo a nossa missão. Outro objetivo da comunhão é criar um ambiente de apoio, um ambiente de crescimento, de aprendizado, de aperfeiçoamento da fé e dos dons recebidos de Deus. É um ambiente de tratamento, de busca pela saúde para a alma e o espírito. Esse ambiente é chamado de igreja. A igreja é esse ambiente. E o outro objetivo da comunhão é preparar-nos para viver na eternidade. O comissário Phil Needham, ele fala que a igreja
não é uma instituição para o presente, mas é uma instituição para o futuro. Toda adoração é uma festa do futuro. A música de adoração eleva a congregação não para fora do mundo, mas para o futuro do mundo. Como linguagem do sublime, introduz os adoradores num futuro que se encontra além da visão da presente ordem mundial. As letras dos hinos, dos cânticos, dão foco à visão. A oração conjunta une os adoradores em gratidão pelo futuro que a obra salvadora de Jesus Cristo torna possível e pela petição, a expressão do desejo de que seu reino venha plenamente. A leitura e pregação das Escrituras são tanto uma exposição do que Deus fez pela humanidade, quanto uma expectativa de sua consumação, sua realização no mundo, na igreja e na vida de cada ouvinte. Então, as palavras aí do comissário Phil Needham sobre o futuro da igreja e como esse futuro se expressa através da adoração. Quais as expressões de comunhão? A comunhão se expressa através do amor uns aos outros. Essa é a principal característica da comunhão, né? Pouco antes de dar a sua vida para resgatar a humanidade do pecado, Jesus ensinou seus discípulos sobre a comunhão, e está lá em João capítulo 15, versículo 12. E ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E ele fala do amor como um mandamento, como uma ordem. O amor não acontece, não é um sentimento. O amor é uma ordem, você vai amar, né, com tudo que implica sobre isso, certo? Então, a primeira expressão de comunhão, amar uns aos outros. Também, outra expressão de comunhão é compartilhar. Logo que a igreja começou a existir e se espalhou pelo mundo conhecido da época, os cristãos de Jerusalém, da Judéia, começaram a passar dificuldades. Eles eram perseguidos, presos, mortos, né? Então, o apóstolo Paulo, ele começa a fazer uma campanha para arrecadar ajuda para mandar para o pessoal da Judéia, lá, Jerusalém e as outras cidades da Judéia. E aí ele escreve aos Coríntios falando da generosidade dos cristãos da Macedônia. E ele diz assim: a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. 2 Coríntios 8, 2. Amy Carmichael, uma missionária indiana, ela disse o seguinte: você pode dar sem amar, mas você não pode, isso é impossível, amar sem dar. O amor aí promove essa doação. E não é só dinheiro, né? Mas palavras de conforto, atenção, né? Tudo isso é compartilhar, é estar junto, né, com as outras pessoas. Outra expressão de comunhão é abençoar. Nossas obras devem refletir o amor de Deus, o poder e a justiça de Deus para todas as pessoas. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Diz lá Jesus, né, que assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Em vez de olhar para o horizonte, né, que às vezes a gente pensa assim, eu vou olhar, vou abençoar, vou ajudar meu irmão lá da África, lá da Índia, lá de um país pobre, que é uma coisa bacana e a gente deve fazer também,
a gente tem que primeiro olhar para quem está perto. Porque às vezes tem uma pessoa perto de nós com necessidade. E é isso que Paulo fala aos Gálatas, Gálatas 6:10, que nós devemos fazer para os domésticos da fé. Então, nós temos que fazer o bem para as pessoas, todas, de uma maneira geral, mas começando por aquele que está perto. E essa lógica vale também dentro de casa. Né? Começar a ajudar aquele que está perto, meu esposo, minha esposa, meus filhos, né? As pessoas que vivem nesse ambiente familiar onde eu vivo. Né? Então, começa por aí. E outra expressão da comunhão muito importante é o perdão. Na oração ensinada por Jesus, há uma linha que coloca a seguinte observação: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. E nos versículos 14 e 15, Jesus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha só, condicionante, né? É condicionante. Se nós não somos capazes de perdoar, nós não somos capazes de ter comunhão. Porque é complicado, as pessoas são complicadas, né? Então nós somos mordomos da comunhão, porque Deus permitiu que nós fôssemos, quando Ele nos concebeu, né, quando Ele nos idealizou como seres, Ele queria que fôssemos pessoas relacionais. E essa relação, esse relacionamento nos ajuda, então, a ter comunhão, a ter em comum não só a fé, não só a nossa crença, mas também a nossa vida. E muitas pessoas olham para a igreja, como está escrito lá no livro de Atos, e ficam suspirando, né? Ah, se a igreja fosse assim. Mas não existe igreja perfeita, nunca existiu e nem existirá nesse mundo. Tá? Então, a igreja, ela é feita por pessoas, como eu, como você, que somos imperfeitos. Se você for ler a história do livro de Atos, você vai ver que existem lá confusões, enganos, mentiras, coisas que se você ouvisse dentro da igreja que você frequenta, você ia dizer assim, ah não, eu não quero ficar mais nessa igreja. Né? Mas acontecia na igreja de Atos. E acontece, gente, porque somos humanos. Então, a nossa comunhão uns com os outros, ela tem que estar acima dessa questão, né? Deus nos chamou à comunhão não para que nos sentíssemos bem, mas para que cumpríssemos a missão. Então, a nossa maneira de ser igreja vai cumprir essa missão ou vai atrapalhar a missão da igreja. Quer dizer, se nós não tivermos uma boa comunhão, a igreja fica envergonhada. Se nós não conseguimos ter uma comunhão com os nossos irmãos, o reino de Deus fica prejudicado. Né? A recompensa que Deus reserva para nós tem a ver com o papel desempenhado no ofício da comunhão. Olha só o que Jesus diz lá em Mateus 25, 34 a 40. Então dirá o rei os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos,
ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, gente, percebam que a comunhão que nós temos, o interesse que nós temos e a demonstração de amor para com as pessoas, ela é parte dessa comunhão. Ela é parte dessa mordomia de sermos pessoas que vivem a comunhão. Tá? Então, quando nós trabalhamos pelas pessoas, quando nós servimos as pessoas, quando nós pregamos para as pessoas, quando nós nos colocamos à disposição, nós estamos entrando em comunhão com elas, para que possamos então fazer com que o reino de Deus seja vivido na sua plenitude. Como desfrutar? Como a gente deve viver a comunhão? Primeiro, não criando expectativas ilusórias. Como eu já falei, haverá sempre problemas, porque pessoas são difíceis. Pensar que a igreja na terra é o paraíso no céu é iludir-se. Olha só o que Paulo fala lá para Timóteo, né, na sua segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Ele diz que pessoas que estavam com ele, seus companheiros, o abandonaram. Se nós formos olhar o colégio de cadetes de Jesus, né, os seus 12 apóstolos, um deles foi o que traiu Jesus, né, que entregou Jesus às autoridades. Então, ser humano é difícil, vai ter problema. Não adianta criar expectativa de que aqui na igreja vai ser o ambiente perfeito. Não vai, não vai. Então, para desfrutar a comunhão, precisamos saber que vamos encontrar dificuldades e que essas dificuldades são parte da existência humana. Segundo, decidir amar. Amar não é porque, mas é apesar de. Jesus nos amou antes que nós soubéssemos o que é o amor de Deus. Quando ainda éramos pecadores. Né? Quando ainda éramos pecadores, Jesus nos amou. Ele não esperou que fôssemos bonzinhos, que merecêssemos, porque até hoje não merecemos. Né? Mas Ele continua nos amando. Então, decidir amar. E em terceiro lugar, focando na missão. Desfrutar a comunhão. Para desfrutar a comunhão, nós temos que focar na missão. As pessoas vão conhecer o reino de Deus se os cristãos se portarem como pessoas que são maduras na fé. Quer dizer, nós temos uma missão. Ah, mas eu tenho dificuldade com esse, com aquele outro. É verdade, nós vamos ter dificuldade. Mas o nosso foco é a missão. Então é a missão. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos conseguir vencer as dificuldades de relacionamento. Né? A história de Neemias é a história de um homem que perseverou apesar das dificuldades. Nós encontramos lá a história dele no livro que leva o mesmo nome no Velho Testamento. Neemias, ele era um servo do rei e ele orou, pediu a Deus que o ajudasse a voltar para Jerusalém para restaurar as muralhas. Jerusalém estava em ruínas. E ele pediu ao rei, e o rei concedeu que ele voltasse, levasse material, tudo para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Só que o povo que estava em Jerusalém estava totalmente desmotivado. As pessoas estavam desanimadas. E Neemias tinha que animar aquelas pessoas. Também tinha os inimigos.
que moravam ali em volta de Jerusalém e não queriam que Jerusalém fosse reedificada. Quando Neemias conseguiu convencer os habitantes de Jerusalém a restaurarem a muralha, dividiu o trabalho entre as famílias, os inimigos vieram com força, primeiro zombando, depois fazendo ameaças e depois tramando planos para matar Neemias. Mas Neemias continuou firme na sua missão e ele completou essa missão junto com o povo, e as pessoas, os inimigos de Jerusalém, ficaram admirados, porque eles não acreditavam que isso era possível. Isso que Neemias fez foi restaurar a comunhão. Aquele povo começou a ter um objetivo em comum e eles começaram a trabalhar. É assim que funciona. Quando nós temos um objetivo em comum, quando nós queremos cumprir a missão do Senhor, então Deus nos abençoa, Deus nos ajuda. Queridos, muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado pelas respostas que vocês têm dado aos estudos bíblicos, né? E nosso canal está aí, né? Quando quiserem, podem ver e divulgar as mensagens, os estudos que estão lá. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que todos nós possamos ter essa comunhão tal que vá convencer ao mundo de que nós pertencemos a Jesus e que nós vamos viver uma vida perfeita, não nesse mundo, mas na eternidade. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão.